trabalhavam naquele tempo, tá, gente? Período industrial, revolução industrial, matéria de segundo grau, tá, gente? Período da revolução industrial na Inglaterra, todas as mulheres trabalhando nas fábricas e perdendo as mãos nas fábricas, as crianças trabalhavam nas firmas de tecido, sabe? Enfiava a mão, perdia a mão, criança amputava a mão, mulher amputava a mão, e trabalhavam muito nas fábricas na Inglaterra. No domingo, essas crianças ficavam à toa na rua, brincando, brigando, e o Robert, ele achou que poderia alfabetizar essas crianças, usando também as escrituras para evangelizar. Alfabetiza e evangeliza. Quando eu estive em São João do Triunfo, eu ia montar uma sala para alfabetização de adulto. Você sabe que o Estado paga um professor para alfabetizar adulto, né? Se a gente quiser montar uma sala aqui, desde que tenha a demanda, a procura, uma sala para alfabetizar adulto, aí você consegue usar a Bíblia e acaba alfabetizando. No Mandaguari, o índice de analfabetismo não é tão grande quanto em São João do Triunfo, que era muito grande. O número de analfabetos na igreja e fora da igreja é muito grande. Mas nós temos um número muito grande de analfabetos no Brasil ainda. Ainda existe um número grande de analfabetos. Eu sou filho de pais analfabetos, né? Meu pai, ele assinava muito mal o seu nome. A minha mãe era só por extenso mesmo, né? Sabe? Pelo dedão assim, por extenso, né? Mas só com o dedão. Minha mãe, analfabeta, morreu aos 97 anos e alguns meses, sem nunca saber, não conhecer nenhuma letra do alfabeto. Por isso que é analfabeta, porque não conhece nem o alfa e nem o beta. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Daí que vem a ideia de analfabeta, quem não conhece nem o alfa nem o beta, ok? A ideia de analfabeta é quem não conhece nem o alfa nem o beta. Vem a ideia é de não conhecer o alfabeto grego. Daí sai a ideia de analfabeto é quem não conhece nem o alfa nem o beta. Essa é a ideia de ser alfabetizado. Então a escola dominical, ela nasce com a proposta de alfabetizar as pessoas. Amém? Ficou claro isso? Aí no segundo momento ela vai ganhando novas conotações, ela vai ganhando novas propostas. No Brasil, a escola dominical, ela tem, e isso é inegável na Assembleia de Deus, ela teve como objetivo de alfabetizar algumas pessoas. O meu irmão aprendeu a ler na Bíblia. Eu tenho um irmão que é presbítero, ele tem 60 e alguma coisa, 60 e poucos anos, eu estive visitando ele semana passada. Ele aprendeu a ler na Bíblia. E ele desenvolveu um pouquinho o seu ministério, ele chegou a presbítero por causa da escola dominical. Como ele aprendeu a ler na Bíblia, ele lendo a revista Escola Dominical, ele foi melhorando. Ele chegou a presbítero. Ele chegou ao ministério de presbítero. Claro que com uma limitação. Uma coisa é um presbítero que foi alfabetizado na Bíblia, um presbítero que, alfabetizado assim, a gente chama de alfabetizado ou semi-alfabetizado, né? Semi-alfabetizado, porque às vezes a pessoa lê com muita dificuldade, mas lê, começa a entender a Bíblia, né? Eu ia usar um termo que hoje usa na faculdade, para algumas pessoas que chegam ao segundo grau, e com muita dificuldade, porque o ensino público é muito fraco, são chamados de analfabeto funcional. Já ouviram esse termo? Quem já ouviu esse termo, com exceção da nossa irmã, que está sempre no ambiente universitário, porque ela é formada em serviço social, já fez pós-graduação, já ouviu? Fora ela, quem já havia ouvido esse termo? Analfabeto funcional. Nunca tinha ouvido? O que significa analfabeto funcional, queridos? É que você chega no segundo grau, terminando o segundo grau, aproveitando apenas
2% da língua portuguesa, 5% da matemática, 3% da física, química. Então você chega ao curso superior e a pessoa olha para você e diz: é um analfabeto funcional. Segundo grau completo, mas muito fraco. Nós temos muitos brasileiros com segundo grau completo, que é considerado pelo o nível de educação de analfabeto funcional. Triste isso, né? Por quê? Porque o governo começou a facilitar, empurrar as pessoas. Termina o segundo grau, mas sem qualidade. Chega ao curso superior sem qualidade. Então, a primeira pessoa que eu ouvi falar isso foi o Wilson Matos, da Unicesumar, numa palestra. Ele falou isso sobre o analfabeto funcional. É triste ouvir esse termo, porque a educação brasileira ela deixa muito a desejar. Mas vamos avançando nessa proposta de que a igreja, ela tem a escola dominical como objetivo de melhorar o conhecimento do crente, para que ele tenha uma maturidade espiritual. Como o meu tema não é discutir maturidade espiritual na perspectiva do crente, e sim na perspectiva do obreiro, esse é o meu assunto. O obreiro, a obreira, a irmã que trabalha com o círculo de oração, a irmã que é professora de escola dominical, a irmã que lidera a mocidade, o irmão que lidera a mocidade, o irmão que é diácono, a equipe pastoral, os presbíteros, eles não podem ser analfabeto funcional. Eles têm que ter um saber teológico, eles precisam ter um conhecimento. Eu tive o privilégio desse ano 2018 ouvir uma galera muito diferenciada no Brasil, entre elas Hernandes Dias, Ernestine Maia. Quem que é Ernestine Maia? Ernestine Maia foi meu professor em 2007, reencontrei ele agora em 2018. De 2007 para 2018 ele escreveu 10 livros de média de 400 páginas cada um. Ele é o coordenador do curso de teologia da Presbiteriana do Brasil, a chamada Faculdade Mackenzie em São Paulo. Vocês podem digitar no Google Mackenzie. Ele é o coordenador do curso de teologia, Ernestine Maia. E eu fiquei até assim, pasmo quando eu encontrei e quando ele mostrou para mim os livros que eu tinha escrito depois, no período que nós ficamos sem ver, eu me senti um analfabeto funcional, porque eu não escrevi nenhum livro. Talvez eu não tenha a tirada acadêmica, mas ele escreveu 10. Ele tem 2 pós-doutorados, e ele vive num ambiente acadêmico, que não é o meu caso, e ele produziu muito nos últimos 10 anos, e eu tive aula com Hernandes Dias, aí ele acabou de me humilhar, né? Ele escreveu 145 livros nos últimos anos. Vou repetir, tá? 145 livros. Ele me desafiou a começar a escrever um livro de esboço, que é o mais fácil de escrever livro de esboço para a gente que é pastor. Ele me desafiou a escrever um livro por ano. Eu fiquei bem empolgado no dia que ele falou, que ele me desafiou. Ele me desafiou a criar um site para a igreja, ou um Facebook para a igreja, escrever um texto todo dia para vocês lerem no Facebook para a igreja, não misturar foto pessoal, tipo colocar lá aniversário, não. Só um Facebook da igreja, escrever um texto todo dia. Ele disse: vai ter gente que vai começar a ler, aí as pessoas começam a te acompanhar. E todo dia você tem que levantar de manhã, tomar café, escrever um texto e colocar no Facebook. Um texto, não coloca foto pessoal, não, só coloca texto. E as pessoas... Ele começou a dar alguns caminhos que uma pessoa com o meu potencial poderia estar produzindo livro, escrevendo texto e assim por diante. Mas ele falou de uma experiência de um indivíduo que se formou com ele há 40 anos atrás. Eu tive uma pessoa que estava nos ajudando nessa pós-graduação, que talvez eu traga ele um dia aqui, espero trazer ele um dia aqui,
o Paulo Damião, que foi pastor 30 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Presidente Prudente. 30 anos, pastor da mesma igreja. O pai foi pastor desta igreja, ele foi pastor nos últimos 30 anos. Agora ele está jubilado, cheio de júbilo, pastor Paulo Damião. E o pastor Paulo Damião, ele foi contemporâneo no seminário de muitas pessoas grandes do Brasil, entre eles Hernandes Dias. Hernandes Dias escreveu 145 livros, enquanto que Paulo Damião escreveu 2 livros, 2, 3 livros. Você vê que é tirada acadêmica para quem tem mais jeito para coisa, né? Ou para quem é mais dedicado, que a gente vai falar sobre a ideia de esforçar-te para ser um obreiro aprovado. Essa vai passar por aí o viés da minha fala. Mas o que o Hernandes Dias falou de um amigo dele, que não é o Paulo Damião escreveu pelo menos 3 livros, foi pastor de uma única igreja durante 30 anos, ele falou de um amigo dele que se formou com ele. Então, no período de faculdade ou de seminário, ele escreveu aí, no período de seminário você lê muito. Vocês têm noção quantas páginas lê por semana um estudante de teologia? Em média? 250 páginas, no mínimo. Um estudante de teologia. Um seminarista lê mais, porque ele não faz nada, só lê. Ele vai morar lá no seminário, só vai ler. Ele vai ter aula de manhã, ou ele vai ter aula tarde, noite, ou ele tem de manhã, tarde e noite. Ele não faz nada, só estuda. É um moleque de 20 anos, terminou o 2º grau, está com a corda toda, e vai ter de ler no mínimo uns trocentos livros durante o curso 4 anos. Final de semana ele vem para a igreja que enviou ele, e custa para essa igreja, em média, custa no mínimo um salário mínimo durante 4 anos. Quer calcular aí? Vamos pôr o salário mínimo. Vamos pôr aí que custe só no mínimo 854, é isso? 9 vezes 48. 41 mil custa para você ficar no seminário 4 anos. Mais roupa, tal, mais as bobaginhas, viagem. 50 mil por baixo para fazer o seminário. Quem paga? A igreja que envia. A gente escolhe o menino e envia para o seminário, a igreja paga. E depois traz ele de 2 ou 3 meses, paga a passagem, dá oferta para ele, compra roupa para ele, e ele vem aqui, prega, fica o final de semana, volta, arruma uma namorada para ele casar, depois quando ele volta, ordena ele a pastor, abre uma igreja e dá uma igreja para ele. É assim que funciona o mundo presbiteriano. Envia, cuida, casa e dá uma igreja. Então é escolhido um menino dentro da igreja e esse menino é enviado. Esse rapaz é enviado. Presbiteriano, batista, trabalha mais ou menos nesse propósito. A igreja que envia, a igreja que paga. Quando a família é de posse, às vezes a família... Só que na família, às vezes, mesmo sendo de posse, ela não consegue enviar. Ela depende do pastor fazer uma carta de envio. Quem envia é o pastor da igreja. O pastor que está convencido. Algumas igrejas presbiterianas, esse menino passa por um crivo, ele é sabatinado pelo grupo do presbitério, ele é entrevistado por uma comissão da igreja. Ninguém vai pagando o seminário de graça sem que comprove a chamada dele para enviar. O pastor Hernandes Dias disse que teve um amigo dele que se formou com ele escreveu durante o curso, ele era bem dedicado, escreveu aí, vamos pensar aí, que ele escreveu aí uns trocentos sermões, fez uma caixa de sermão durante o período de graduação. Agora ele dirige a igreja nos últimos 40 anos assim, ele vai pregando, quando acaba o último sermão, ele pede transferência da igreja. E ele está pregando os mesmos sermões nos últimos 40 anos. Ele não fez mais sermão, não comprou livro, não gastou, não montou biblioteca, ele prega os sermões no período de seminário. Mas você usar aplicação, ilustração, contexto do período de 40 anos atrás, significa que você vai ser um pastor que está falando para um público que não existe mais. O discurso fica desatualizado. Você precisa atualizar o seu discurso. Para isso você tem que estar lendo coisas novas. Eu tenho alguns livros em casa que eu poderia descartá-los, porque não tem mais utilidade. Algumas coisas daqueles livros não se cumpriram as previsões, principalmente livros escatológicos. Alguns livros não tem mais o porquê ler, porque são livros ultrapassados, tem coisas novas sendo lançadas
toda semana, livros novos a serem lançados. Então, às vezes você tem uma biblioteca, vamos dizer, uma biblioteca com 200 volumes, grande parte daqueles livros não tem mais utilidade, é só para bonito que você deixa. São livros ultrapassados, autores já morreram, o que eles falaram não tem muito a ver, já chegaram a um novo conceito. Isso em qualquer área do saber, os livros ficam ultrapassados. Agora, todo indivíduo precisa ter uma boa biblioteca, um obreiro, né? Eu acho que um obreiro que se preza, ele tem pelo menos 30 livros, que já leu todos, né? Tem pelo menos 5 livros de cabeceira, o livro que ele está sempre voltando nesses livros. Ele tem pelo menos alguns livros, 4, 5 livros, que são chamados livros clássicos, os clássicos da teologia. Mas eu falei 30 livros para não pegar pesado, né? Para não pegar pesado. Para não pegar pesado. Falei ter lido tudo para não pegar pesado. Falei isso aí, qualquer obreiro que se preza. Qualquer obreiro que usa esse púlpito deveria saber o que é um sermão expositivo, o que é um sermão textual, o que é um sermão analítico, o que é um textual simples. Deveria saber o que é o tema, o título, o que é introdução, o que é frase de transição, o que é desenvolvimento e peroração, e aplicação e apelo. Isso aí tem que... O indivíduo, ao pegar o microfone, ele tem que saber o que está falando. Deveria saber. Para isso, eu teria feito um curso de homilética. Curso de homilética. Ou ler sobre homilética. Antes de eu ser o obreiro que sou hoje, eu fiz um curso básico, quando eu tinha 20 anos, por correspondência, tempo do correio. Um curso básico na Assembleia de Deus Paulo Luiz Macalon, com 20 apostilas. Depois eu fiz um curso básico do IBADEP. E depois eu fiz 12 anos de escola bíblica, todo ano, indo para Curitiba, eu e a Manilce, às vezes eu e alguma outra pessoa, mas a Manilce acompanhou quase todos esses anos, indo para a escola bíblica em Curitiba. 2 diplomas de 6 anos eu tirei em Curitiba, indo 12 anos consecutivos a Curitiba. Fiz 2 básicos. Só depois eu fui ingressar na faculdade para fazer um curso de teologia, curso superior. Só depois que eu já tinha 12 anos de escola bíblica, só depois que eu tinha 2 básicos, só depois que eu tinha uns 15 anos de escola bíblica dominical, só depois que eu tinha 11 anos, 10 anos, 11 anos, que era pastor titular de uma igreja, que eu fui para a faculdade. Um dia eu falava, pai, como que eu faço para a faculdade? Não adianta nada você ir para a faculdade, se você não tem chamada pastoral, se você não é um obreiro, você vai fazer teologia, mas não vai resolver nada. Quando eu fui fazer teologia, eu já pregava em congresso. Quando eu fui fazer teologia, eu já falava em escola bíblica. Quando eu fui fazer teologia, aliás, eu pregava mais antes de fazer faculdade, em congresso de circulação, mocidade, do que hoje. Eu tinha uma agenda muito mais cheia do que tem hoje. Eu era um presbítero, mas um presbítero destacado, diferente. Presbítero que era conhecido no estado do Paraná, no estado de São Paulo, no estado de Mato Grosso, estados vizinhos, como pregador. Só depois eu fui para uma faculdade. A pessoa pode ser um obreiro aprovado sem nunca ter feito uma faculdade. Eu só estou dando aqui exemplos de Hernandes Dias, de Hermes Maia, porque eles fizeram parte do meu universo nos últimos 10 anos. Mas não significa que todo obreiro vai passar pela escola que eu passei. Aliás, é difícil um assembleano passar pela escola que eu passei. Difícil, eu nem sei o porquê que Deus me levou a conhecer esses homens e conviver com esses homens. Mas o que importa para a Assembleia de Deus é que dentro da Assembleia de Deus você seja uma pessoa dedicada à escola dominical. Se você conseguir ser dedicado à escola dominical como professora, como professor, você já está no caminho, Obreiro, cooperador, aqueles que cooperam na obra, obreiras, mulheres, devem se preparar para que possam ser reconhecidos como alguém aprovado, como alguém que não tenha do que se envergonhar, como alguém que maneje bem a palavra, como alguém
que se destaque. O apóstolo Paulo foi um educador ao escrever a segunda carta a Timóteo. Ele era o mentor e ele trabalha a ideia de esforça-te para apresentar a Deus como obreiro, que não tenha do que se envergonhar, que maneje bem a palavra. O texto, ele apresenta ele é dividido em 5 expressões fortes,